Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Antônio Balbino, você já me conhece. E hoje nosso vídeo vai ser para falar sobre as nomenclaturas que tanto confundem você quando a gente fala sobre gestão de estoque. Quais são os tipos de produto, as nomenclaturas que a gente está utilizando. Mas antes de passar o conteúdo de hoje, eu preciso que você, primeiro, dá um curtir nesse vídeo. Mostra para o YouTube que o nosso vídeo tem relevância, então dá um curtir. Aproveita e se inscreve no canal se você não está inscrito ainda e aperta nesse sininho que tem aqui embaixo para que você possa receber notificações sempre quando a gente subir um vídeo novo, tá bom? Então vamos lá para o conteúdo de hoje, tá? Quando a gente fala sobre gestão de estoque, eu sempre digo que ela é a raiz de toda a empresa. Então, eu sempre falo para você o seguinte, você pode ter uma boa gestão de estoque e não ter uma área de prevenção de perdas, mas você não pode ter uma área de prevenção de perdas sem uma área de gestão de estoque. É fundamental. A gestão de estoque, eu sempre falo que é a raiz, que nessa raiz vai ter os cadastros de produtos, nessa raiz vai ter as movimentações internas. Que movimentações são essas, Balbino? Movimentações de transferência de mercadorias, de entrada de notas fiscais, de baixas de perdas, de baixa de consumos, de produção, de beneficiamento de produtos e tudo isso que engloba todo tipo de movimentação, até mesmo doações, todas essas movimentações internas de vendas, enfim, tudo isso faz parte das movimentações internas. O inventário faz parte da gestão de estoque. Então veja bem, a raiz da empresa é sem dúvida a gestão de estoque. E para você entender bem, a gente fica muito confuso porque a gente fala muito sobre produto acabado, que na maioria das vezes é o que você tem dentro do teu supermercado, mas só que não é só essa nomenclatura que existe, né? Temos aí a questão do PA, que é o produto acabado, mas a gente tem várias outras nomenclaturas que são muito conhecidas e as mais comuns dentro do supermercado são o beneficiamento, que em alguns sistemas eles chamam de BN. O beneficiamento, o que é o beneficiamento, Balbino? Beneficiamento é a carne que normalmente você faz beneficiamento, que você vai fazer um segundo corte, você vai pegar uma peça de dianteiro e transformar em subcortes, que seriam os subprodutos ou produtos filho, como muitos chamam, mas eu preciso falar um pouco melhor sobre isso em um próximo vídeo para explicar para vocês o que seria realmente o produto filho e o que seria o beneficiamento. São duas coisas que podem estar te confundindo, inclusive, nesse momento, mas eu vou falar mais sobre isso em um outro vídeo. Então, isso seria o beneficiamento. Outro tipo de produto que é bem comum é o MP, que é a matéria-prima. Então, a matéria-prima, ela deve ser um insumo para a produção de algum outro produto. E entenda, a gente tem matéria-prima, que seria MP, temos o produto semi-acabado, que ela é uma etapa que pode passar pós matéria-prima. Como assim, Balbino? Vamos lá. Digamos que você tenha no teu supermercado a fabricação de coxinha. E além, claro, da coxinha, você também tenha um salgado que utiliza o mesmo recheio da coxinha, que seria lá o frango temperado, tal, cozido. Então, o mesmo recheio da coxinha é utilizado também nesse salgado que você tem na tua empresa. Então, o que seria a matéria-prima? O frango, os temperos, tudo aquilo que você utiliza para fazer o quê? O recheio da coxinha. Mas aquilo ainda não é a coxinha, é apenas o recheio. E o recheio, como ele é utilizado em vários outros produtos, como por exemplo o que eu acabei de falar, que seria o salgado, um salgado que você tem de forno, ou mesmo uma empada ou outro produto, você vai utilizar o mesmo recheio da coxinha. Então, esse recheio de coxinha pode ser um produto semi-acabado. Então, você pode pegar a matéria-prima, transformar nesse recheio de frango, e esse recheio de frango você utilizar na coxinha, você utilizar na empada, você utilizar no pastel de frango, você utilizar em um salgado ou num folhado de frango, entendeu? Então, ele vai ser o que? Um produto semi-acabado. Assim, gente, como também podemos ter um produto semi-acabado na confeitaria. O que seria esse produto semi-acabado na confeitaria? Um recheio que você utiliza de brigadeiro, um recheio que você utiliza de coco. Então, você pode utilizar um recheio de coco em diversas tortas, como uma torta prestígio, como uma torta de coco, uma torta de doce de leite com recheio de coco, enfim. São vários os exemplos que a gente pode estar utilizando quando falamos sobre o produto semi-acabado. Então, entenda que quando a gente fala sobre questões como
produção dentro da tua empresa, a produção na tua padaria. Então, a gente precisa trabalhar com matéria-prima, produto semi-acabado e produto acabado. E o que vai compor, inclusive, isso também é a embalagem para poder fazer o CMV. Então, você vai ter que ter a matéria-prima, para saber os insumos que vai utilizar, enfim, criar um receituário, aquilo tudo que vocês já sabem. Inclusive, se vocês quiserem também mais detalhes sobre isso, vai aqui nos comentários e pede para que eu fale um pouco mais sobre esse tema que é tão relevante para os supermercadistas. Enfim, você vai ter ali a matéria-prima, você vai ter o produto semi-acabado, você vai ter o produto acabado. Então, a matéria-prima seria a farinha, ou poderia ser também o frango, o peito de frango que você vai utilizar para fazer ali o recheio da coxinha, ou a farinha de trigo que você vai fazer a massa que pode ser utilizada na coxinha, que pode ser utilizado no enroladinho ou em outra coisa, ok? Então, produto semi-acabado vai ser aquela que vai estar na etapa intermediária que pode ser utilizada em vários outros, que dentro do sistema você tem como amarrar isso. Então, é um ponto muito relevante para que vocês possam entender melhor dentro do teu processo como vocês vão separar todo esse ponto aí. Você tem a questão do imobilizado, ativo imobilizado dentro da tua empresa, que se você não tem controle sobre isso ainda, é importantíssimo que vocês façam. Então, fazer um patrimônio, inventário de patrimônio dentro do teu supermercado. Então, muitas vezes você tem lá vários equipamentos, principalmente dentro da padaria, dentro do teu CPD. CPD, no caso, a área de TI, perdão, mas porque antigamente a gente tinha CPD como tipo o TI de hoje, né? Então, hoje o CPD se tornou a entrada de notas fiscais, o setor que a gente chamava de setor de inteligência de mercado antigamente. Inteligência de mercado era a entrada de notas, precificação, área fiscal, então tudo isso fazia parte da inteligência de mercado, que hoje é outra parada. Então, o CPD se tornou a entrada de notas. Então, a área de TI, que você tem que fazer o tombamento de computadores e todo esse ativo que você tem, principalmente de maior valor agregado, né? Então é fundamental que vocês façam isso também. Imobilizado seria outra nomenclatura que você vai estar utilizando dentro do teu supermercado e é fundamental que vocês façam isso, tá? Então basicamente os principais são esses e é importante que você, na hora de cadastrar, você utilize essa nomenclatura da forma correta. O que vai ser imobilizado, o que é produto acabado. Então, a maioria dos produtos dentro do teu supermercado vai ser produto acabado, mas você vai ter também BN, que seria produtos de beneficiamento, você vai ter também matéria-prima, se no caso você faz algum tipo de produção dentro da tua empresa. Talvez você tenha também produto semi-acabado. Então, entenda esses pontos para você conseguir fazer essas amarrações, porque depois que você cadastrar, você vai tentar fazer esse processo e não vai conseguir, tá ok? Então, basicamente era isso que eu queria te explicar. Se você tem interesse em se aprofundar um pouco mais sobre algum desses pontos que eu falei aqui, deixa nos comentários, eu vou estar filtrando e fazendo mais conteúdos para vocês de muita relevância. Quero aproveitar para convidar você para participar, claro, da nossa comunidade no Facebook. Já passamos dos 1000 participantes lá. Logo, logo eu vou estar colocando conteúdo exclusivo, tá? De praxe, a gente já está colocando todas as lives, vai começar a subir as lives aí já. Acho que já deve ter até subido, inclusive. Lives que eu faço no Instagram, vão todas para lá. Não fica salvo aqui lá no Instagram. Então vão todas para lá e vai ter outros conteúdos, outras paradas também que eu vou fazer lá, exclusivo para quem vai estar na comunidade, tá bom? Então não perde essa. Aproveita também e entra no nosso canal, no Telegram, que também tem link aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.